Bom dia, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais um encontro, nosso encontro hoje é de artes. Nós vamos falar sobre a tecelagem na tradição popular, capítulo 4. Então, meus amores e minhas amoras, hoje nós iremos falar sobre a tecelagem na tradição popular, capítulo 4, a partir da página 27, certo? Então, a imagem de abertura do capítulo é uma fotografia de uma artesã tecendo lã e fibras naturais em um tear manual. É importante nós observarmos e entendermos que a tecelagem ela existe desde a pré-história, certo? Nossos ancestrais usavam a técnica de entrelaçar galhos, folhas e outros tipos de fibras naturais para provavelmente fabricar cestos, certo? Além de escudos e barreiras como proteção de seus abrigos. Um dos mais antigos tecidos encontrado em escavações arqueológicas trata-se de um pedaço de tecido de linho achado em um túmulo na Turquia. O tipo de tear manual que está sendo usado pela artesã na fotografia também é bastante antigo. Trata-se de uma estrutura de madeira na qual são amarrados os fios da urdidura e passados os fios da trama, formando então o tecido. Aí tem duas perguntas aqui na página, que a primeira é o seguinte: o que está sendo produzido por meio da técnica mostrada na imagem? O que você acha? O que essa imagem, essa técnica tá produzindo? O que você acha? Qual é a sua opinião? Diz para mim aí. Hein? Então, é importante nós percebermos que a imagem, ela retrata de quê? Do que nós estamos falando? Da produção de tecido, Então, a imagem, ela retrata a produção de tecido. Então, a letra B diz o seguinte: cite alguns objetos que podem ser produzidos com a utilização dessa técnica. Alguns objetos. Você acha que existem objetos que podem ser confeccionados, produzidos através dessa técnica? Sim, muitos objetos podem ser produzidos com a técnica da tecelagem, como tapetes, mantas, roupas e cestos, ok? A página 28, vem apresentando aqui a tecelagem e a arte milenar de fabricar tecidos. Atualmente, comunidades de artesãos se dedicam a fazer redes, mantas, tapetes e outros artigos, valorizando assim a cultura popular local. Na tecelagem, existem dois elementos principais na técnica de entrelaçamento: os fios da urdidura e os fios da trama. Fios da urdidura são os que dão suporte para a trama. Eles são de tamanhos iguais, posicionados paralelamente, certo? E os fios da trama são passados por baixo e por cima dos fios da urdidura, de modo transversal, formando o tecido. Então, o que a gente precisa entender, em relação a essa questão dos fios? É importante compreender que o funcionamento da urdidura e da trama na tecelagem. Na ilustração, aí da página 28, os fios da urdidura são beges e a trama é azul, Então, você identifica esses elementos na fotografia, por favor, da página, que retratam pessoas usando teares manuais para fazer tecido. É importante sabermos que alguns artistas também descobriram na tecelagem seu meio de expressão, como Alexandre, Herbert e Nicola, certo? E eles são artistas que eles fazem peças maravilhosas, ok? A técnica de entrelaçamento mostrada na página anterior pode ser aplicada em outros materiais. Então, para produzir objetos diversos, como tecidos de algodão, tapetes de lã e cestos de palha, veja alguns exemplos do uso dessa técnica na atualidade. Estou falando na página 29, ok? Então, o primeiro exemplo é um artesã trabalhando com madeira e palha. O segundo exemplo é um artesã fazendo um trançado com folhas de coqueiro. Olha que interessante,
né? E o último exemplo é um artesão tecendo fios de lã em um tear manual. Então, a produção e a comercialização de objetos artesanais é a principal fonte de renda de muitas pessoas. Respeitar e valorizar o trabalho do artesão é muito importante. E você, conhece algum artesão ou artesã? Quais produtos fabricam e onde costumam vendê-los? Você conhece? Né? No Brasil, você sabia que no Brasil muitas pessoas comercializam produtos artesanais como fonte de renda principal ou para complementar seu sustento? Aliás, em 2015 foi sancionada a lei sob o número de 13.180, conhecida como Lei do Artesão. Isso regulamentou a profissão de artesão, definindo como indivíduo que exerce atividade predominante manual que pode contar com o auxílio de ferramentas e outros equipamentos, desde que garanta a qualidade e a segurança do produto. A lei também recomenda a valorização cultural do artesanato e prevê liberação de linha de crédito para o financiamento da produção e para a aquisição de matéria-prima e de equipamentos para o trabalho artesanal. Ou seja, então hoje o artesão ele está amparado por lei, ok? Na página 30 vem apresentando, né, o traçado com materiais recicláveis. Então vimos que um traçado ele pode ser feito com os mais variados materiais. Pensando na preservação do meio ambiente, alguns artesãos utilizam materiais recicláveis para criar objetos trançados, como cestos de papel e tecidos de plástico. Observe abaixo alguns exemplos de objetos de uso cotidiano produzidos com materiais recicláveis, certo? Então aqui nós temos manta confeccionada com material reciclado, cesto produzido com tiras de jornal torcido. Olha que interessante. E nós temos também duas perguntas aqui na página 30. Em sua opinião, qual é a importância de utilizar materiais recicláveis para produzir objetos diversos? Será que é importante? Será que é necessário? Letra B. Quais outros objetos você imagina que pode ser feito com materiais recicláveis? Qual objeto que você imagina, né, que possa ser feito com materiais recicláveis? Então, nós precisamos, o primeiro passo é perceber a importância da reciclagem para a fabricação de materiais diversos, certo? E aí, nós ao refletirmos sobre o descarte excessivo de resíduos e também sobre formas de reaproveitá-los de maneira consciente, né, a gente precisa, assim, pensar muito em relação ao meio ambiente, ao cuidado com ele. Porque nós estamos no mês de junho, aliás, finalizando o mês de junho, estamos chegando no finalzinho já, né? E esse mês de junho comemora-se o mês do meio ambiente. Mas nós sabemos que o meio ambiente, né, não é só no mês de junho, né? O meio ambiente, né, o cuidado, o zelo pelo meio ambiente é todos os dias, né? Porque cuidar do meio ambiente é cuidar um do outro, não é verdade? Cuidar do meio ambiente é cuidar do lugar onde nós vivemos, o meio em que estamos inseridos, é cuidar da natureza, é não jogar lixo na rua, é não jogar lixo no chão, não é verdade? Então isso é cuidar não desperdiçar água, tudo isso é cuidar do meio ambiente, né? Então nós precisamos de reciclagem, né? Reciclagem é algo muito importante. Então, vocês sabem para onde vai o lixo produzido por vocês, por seus familiares e pelas pessoas da escola? Vocês imaginam para onde é que vai esse lixo? Né? Vocês imaginam a quantidade de lixo produzido diariamente na cidade onde nós vivemos? Por exemplo, você imagina qual é a quantidade de lixo que é produzido diariamente na cidade de Macaé? Né? Então, de acordo com o estudo Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, em 2015, foram produzidos no país 64 milhões de toneladas de lixo.
É muito lixo, galerinha, sendo aproximadamente 383 quilos por pessoa. Você tem noção do que é isso? 383 quilos por pessoa. Grande parte desse lixo foi descartado de maneira incorreta, sem passar pelo processo de reciclagem, né? O acúmulo de lixo em aterros e lixões causa sérios danos ao meio ambiente, pois polui o solo, a água e o ar com substâncias tóxicas. Então, as pessoas nós, na verdade, podemos colaborar com a diminuição da produção de lixo por meio do consumo consciente. Você sabia disso? Usando, por exemplo, produtos vendidos a granel, como farinha, grãos e castanhas, por quilo, como verduras, frutas e legumes. Dessa forma, evita-se o excesso de embalagens fracionadas. Não é verdade? Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Não é verdade? Nós precisamos ter consciência e cuidado e zelo com o nosso meio ambiente, certo? Galera, ainda falando sobre a importância da reciclagem, né, nós precisamos contribuir, né, para a recuperação de materiais que seriam jogados no lixo e, de uma certa forma, direto e indiretamente, poluindo o meio ambiente. Então, eu quero te apresentar essa peça que eu encontrei no lixo, né? E hoje ela é uma peça decorativa na minha casa. Então, ela era uma gaveta que eu encontrei no lixo e eu a transformei em um criado mudo. E eu sinto muito orgulho por isso, porque de uma certa forma eu contribuí, né, de forma positiva para o meio ambiente, ok? Na página 31 e 32, tem uma atividade a ser realizada, na verdade, um desafio. Então, vamos fazer uma tecelagem com linha utilizando as técnicas tradicionais. Então, na página vem apresentando as orientações, ok? Então, é importante, né, você frisar de que essa atividade ela pode e deve ser feita, né, com diferentes materiais, como lã, retalhos de tecido, barbantes, ok? Uso de fios espessos como o de malha. Então, o que você vai fazer? Você vai preparar o tear de papelão e passar o fio da urdidura, colocando as pontas na parte de trás do papelão e em seguida devem colocar fita adesiva na ponta da trama para facilitar o manuseio do fio, certo? E para fazer o tecido, né, você passa o fio da trama por cima, ora por baixo do fio da urdidura, intercalando essa ordem a cada linha produzida, ok? Então, você tem aqui você tem as orientações e eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu tenho certeza que você vai conseguir, até porque você é um artista, né? E eu aposto e acredito em você, ok? Então, é importante você fazer, não fique de fora, tenta. Não olhe e ache difícil, porque você é capaz de fazer. Tá certo, meu amor? Então foi isso, galerinha. Estou aguardando o seu retorno. Não deixe de fazer a sua atividade. Beijo no coração e até o nosso próximo encontro.